Olá, empreendedor, trabalhador, sensível e muito curioso. Natural de Bom Jesus, o filho do seu Dilson e da dona Carmen, é jornalista há 38 anos, atua na área da comunicação. Nestas quase 4 décadas, o marido da Débora viveu intensamente as diferentes épocas da mídia, com todas suas variações de estilos e os recursos tecnológicos de cada tempo, da máquina de escrever ao computador, do emaranhado de fios ao Wi-Fi e à internet. Há 14 anos, o pai da Cecília fundou com sua esposa a revista News, onde é seu diretor. Hoje teremos uma conversa de peso com Kleber Martin. Seja muito bem-vindo, Kleber, para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Agradeço a oportunidade de estar no teu programa e poder contar um pouco da minha trajetória nesses 50 anos de vida completos agora neste domingo. Parabéns, 9 de agosto. Desde já. Obrigado. Pronto, assim. Bastante festa, Kleber. Olha, vamos dizer assim, em função do adiantado da data, não seria para se comemorar tanto. Mas vamos dizer assim que foi comemorado e eu digo que estou cumprindo a minha primeira metade da vida. Que coisa boa, coisa boa. E desses 50 anos, 38 anos dedicados à comunicação. Né? Começou muito cedo, natural de Bom Jesus, isso. Mas sempre pipocaram bastante, né? Sim. Teu pai era empreiteiro e vivia em obras, né? Exatamente. Eu tinha uma empreiteira e já quando eu tinha 4 anos, ele empreitou a construção do Banco do Brasil em Vacaria. E aí nós tivemos que mudar para lá, eu ainda não cursava colégio, nos mudamos aí no ano de 70, para lá, início do ano de 70. Aí lá eu entrei no prézinho, na escola Padre F. E como era uma obra de recursos federais, então ela era uma obra que precisava ser muito acelerada. Então em um ano ao final do ano ele entregou e nós voltamos a Bom Jesus. E aí no ano seguinte eu já entrei no primeiro ano e aí estudei e morei lá até os 14 anos, quando novamente surgiu uma oportunidade. Dessa vez em função das missões que a congregação na cidade dos Padres Capuchinhos promoveu as missões, as Santas Missões. E aí lá se oportunizou você te inscrever para entrar num seminário, para buscar, quem sabe, a vocação religiosa. E na época me pareceu interessante, sendo que o aspecto melhor seria sair de casa. Então eu entendi aquilo como uma aventura, como uma oportunidade, né, de talvez naquele período da vida de não ter os pais para controlar e regrar a vida. Então, mas daí tu caiu na mão dos padres, que não deve ter sido muito fácil também, né? Eu não estava imaginando onde é que eu ia entrar. Exatamente. É um sistema muito rígido, uma congregação muito séria, né, com valores éticos e morais muito importantes e que, na verdade, a sociedade tem pouco conhecimento disso. E ali tu foste já desde pronto para Veranópolis? Não, eu, primeiro ano, aí cursando a 8ª série, eu fui para Vila Ipê. Vila Ipê era um distrito de Vacaria, junto à cidade de Antônio Prado, questão de uns 6 quilômetros de Antônio Prado. E há poucos anos atrás conseguiu o status de município. Hoje é o município de Ipê. Certo. Então lá eu cursei a 8ª série na escola regular, que ficava na vila. E lá tinha a situação que quem concluía a 8ª série, eu tinha colegas que entraram na 5ª, então ficavam mais tempo, eu já entrei e na 8ª, cursei a 8ª, aí eu teria que sair de lá e ir para um seminário maior. E acabei indo para Veranópolis. Ali sim foi uma grande experiência. Né? Ali foi uma experiência muito grande, muito importante, porque era um seminário maior, responsabilidades maior. Nós éramos em 240 alunos e você entrava lá,
em IP nós éramos em 80. Então, tinha vamos dizer assim, uma proximidade maior com os colegas, né? E também com os freis, os padres, as pessoas, os funcionários do colégio. E lá Veranópolis era uma coisa maior, vamos dizer assim, entrei num ambiente mais sério, mais urbano. E lá, quando você entra no seminário, você tem o período de estudo, que normalmente na época era pela manhã, e à tarde tu tinha o teu período de trabalho. E em IP, a minha turma de trabalho ficou designada como a turma da lenha. Então era rachar a lenha mesmo. Rachar a lenha, derrubar eucalipto. Então eles pegavam por característica física e intelectual. Então, como eu era maior, estava um pouquinho acima do peso, eles logo definiram, não, esse vai para carregar a lenha. Então, em Veranópolis, aí eu entrei na turma da pintura, que era fazer a manutenção do prédio. Na época, era o maior seminário da América Latina, em tamanho e estrutura. Belíssimo, belíssimo, a propriedade belíssima, junto à cidade, uma coisa para, com o tempo, a gente contar com mais detalhes. Mas lá foi muito interessante porque talvez tenha sido o embrião, o momento assim, para a minha definição profissional. Aquilo que eu ia fazer para o resto da vida estava se marcando naquele momento. Estava se marcando naquele momento, porque o curso lá era auxiliar de redator. E, como eu comentei antes, a turma de trabalho, então, lá era a turma da pintura, e tu tinha um departamento, que aí tinha departamento artístico, departamento artístico cultural, tinha departamento da liturgia, departamento da pastoral. Então eu entrei no departamento da liturgia. Esse departamento da liturgia compreendia uma série de atribuições. Uma delas foi a minha primeira experiência em rádio, que era ao final da tarde puxar o terço na Rádio Veranense FM em Veranópolis. Então eu mais um grupo de colegas, né, tínhamos determinado horário marcado, que era às 18 horas, estar na rádio, no estúdio, puxando o terço. Deve ter feito novena para todos nós ali. Olha, por mim, pela minha família, para os que vieram antes e os que vão vir por diante. E também, uma outra atribuição da liturgia é que você tinha que dar catequese. A congregação ela recebia muitas doações, incluindo roupas, material de construção, leite em pó, outros alimentos. E os padres condicionavam as mães carentes a receberem essas doações, de terem os filhos assistindo às aulas de catequese para fazerem a comunhão ou a crisma, fazerem a primeira comunhão ou a crisma. Então, precisava alguém que, né, desse, como eram muitos alunos, então, a pessoal da liturgia tinha determinados dias da semana, determinados horários, que recebia esses alunos e dava catequese para eles. Ensinava, né, os princípios, o que é ser um cristão, né, e os deveres do cristão, todo o catecismo, exatamente. Veranópolis me marcou muito por ser o curso de auxiliar de redator, então nós tínhamos... E ele escrevia muito já? Nós tínhamos assim as disciplinas de português muito fortes, nós tínhamos eu diria hoje assim que eu fui talvez dos últimos que tiveram um ensino clássico, como semelhante ao antigo ginásio, né, que os meus pais tiveram, nós tínhamos aula de português muito forte, nós tínhamos aula de filosofia, de francês, inclusive quando eu vim cursar na Unicinos de jornalismo, teria que optar por uma língua estrangeira, eu optei pelo francês, cursei ele francês 1 e 2, não me lembro praticamente nada, mas enfim, né, foi uma bela experiência. E lá em Veranópolis tem uma curiosidade muito importante, que 4 anos antes de eu estar, passou lá como aluno, o hoje líder do MST, o João Pedro Stede. A família dele, inclusive, ainda mora em Veranópolis.
E ele passou por lá e não seguiu na vocação. Ele tinha uma amizade muito grande com a congregação e ele veio para Porto Alegre para cursar na PUC. Não recordo o curso que ele fez na PUC, parece que foi Economia, mas ele veio cursar ali. E ele nos trazia materiais para serem impressos no colégio. Porque outra atribuição que nós tínhamos era rodar os materiais informativos internos, materiais gráficos. Tinha uma impressora. Mas um sistema muito rudimentar, com matrizes, mas funcionava e ficava um trabalho bom. Mas era uma bela tipografia. Exatamente. Então ele vinha trazendo esses materiais e eu acabei conhecendo, tive algumas oportunidades de conversar com ele naquele período. E o interessante disso tudo, que eu vi ali nascer o MST. Embora um menino, não tinha muita compreensão da coisa, mas o MST nasceu dentro da pastoral da terra, dentro da Igreja Católica. E depois tomou o rumo de esquerda. Os padres ali, os padres ali não tinham ainda, nós falávamos em teologia da libertação naquela época, começo dos anos 70, metade dos anos 70, ou já existia esse movimento? Já existia esse movimento. E já tinham ali representantes desse movimento, na tua congregação? Vamos dizer assim que era uma coisa velada. Entendo. Era uma coisa velada. Essa ordem ela é de origem francesa. E o socialismo, a origem do socialismo, ele é francês, historicamente. E teve na Alemanha, daí, vamos dizer assim, a parte da teorização da doutrina exatamente na Alemanha, com Karl Marx e outros pensadores. Mas então essa ordem ela sempre teve essa preocupação com a parte social, muito forte. Talvez a mais forte dentre as ordens religiosas da Igreja Católica Apostólica Romana. Então foi uma situação muito curiosa de ver aquilo ali, de fazer de certa forma parte e ver o desdobramento que houve. Mas, então lá você era preparado, o menino era preparado para que ele pudesse no futuro ser um sacerdote e assumir uma comunidade. Então a gente recebia, embora se ter consciência disso, você recebia informações e instrumentos para que ele pudesse ser líder numa comunidade. Essa vocação, com certeza, dessa ordem foi determinante para essa tua construção. Estava me comentando que, inclusive, a chegada da TV no Rio Grande do Sul veio através dessa ordem. Exatamente. Os padres capuchinhos, eles vieram para o Rio Grande do Sul inicialmente na cidade de Garibaldi. E logo fundaram um jornal que funciona até hoje, que é o Correio Rio Grandense. A sede da província é em Caxias do Sul. E funciona até hoje o Correio Rio Grandense, um jornal. E também fundaram rádios e trouxeram a TV para o Rio Grande do Sul, inicialmente a TV Piratini, que depois foi adquirida pela Bandeirantes, lá no Morro Santo Antônio, né, onde tem inclusive a igreja de Santo Antônio e a estrutura antiga, né, que foi construída pelos padres capuchinhos. Então eles tinham essa grande preocupação com a comunicação, que isso vem de Paulo, do profeta Paulo, porque Pedro foi, se é entendido como o primeiro papa, encarregado por Jesus Cristo de divulgar o cristianismo, mas que realmente deu propriamente o gás no cristianismo foi Paulo. Da multiplicação. Porque Paulo era, na essência, um comunicador. Ele tinha grande habilidade com os idiomas, então ele chegava no local, logo aprendia o idioma e falava na língua deles, que foi o que realmente deu, lá no início, um impulso no cristianismo. Então, em função disso, eu passei daí, nesse período lá, a compreender um pouco o que era a comunicação e o poder que ela tinha. Mas aí, se aproximou o terceiro ano, eu percebi que não seria Não era chamado religioso. Não, que a minha vida não seria dentro da vocação religiosa. Então, eu optei por sair, me desligar, voltei a Bom Jesus.
Aí, lá, teria que... o meu pai, na época, estava um pouco adoentado, ele tinha doença crônica, que era o diabetes, e eu optei por ficar ali uns 2, 3 anos para auxiliar ele no trabalho. Ele já estava com vistas a se aposentar também, então fiz essa opção e acabei cursando o 2º grau de novo. Aí lá eu cursei o curso de técnico em contabilidade. Aí aproveitei um pouco, né, fiz, vamos dizer assim, uma espécie de um compacto ali e também me formei em técnico em contabilidade. Quero saber quando tu veio para cá, né, São Leopoldo, para Novo Hamburgo, e como foi o primeiro trabalho em agência, né? Você vai me contar logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o diretor da revista News, Kleber Martins.